vamos avaliar o seguinte: o que tem por trás de uma ideia que se converte em uma oportunidade? Qual é a inovação que efetivamente vai se converter numa oportunidade que eu possa ganhar dinheiro e que eu possa profissionalmente me destacar? Então, inicialmente, essa ideia tem que ser uma coisa simples, tão simples quanto esse desenho. Por exemplo, quem nessa plateia já fez esse desenho, levanta a mão. Vou levantar porque esse foi eu quem fiz. Ah, legal. Agora, quem nessa plateia, tendo feito esse desenho, ganhou dinheiro com ele? Botar a mão porque a luz está ofuscando. Alguém levantou a mão? Não? Ninguém. Então eu pergunto o seguinte: por que vocês não fizeram esse desenho? 5 milhões de euros. Foi feito fora do Brasil. Por que ele agregou valor de 5 milhões? A campanha, além do logotipo, veio todo o aparato junto, né? Mas o conceito era esse. A companhia era nova, o produto era novo, o celular estava sendo introduzido, e a regra do jogo do produto novo, quando está sendo introduzido, pega o maior número de clientes possível, porque depois, para ter mais clientes, tem que tirar do concorrente, é mais caro. Então coloca uma marca para fixar rápido na cabeça do brasileiro. O que ele fez? Pegou uma marca que já está na cabeça de vocês, uma coisa simples, e colocou o design a serviço de uma coisa simples. Porque isso aqui, do ponto de vista de conceito, é exatamente isso aqui. Só que melhorado com o design. Mas o que vende é o conceito, a simplicidade. Então, quando vocês têm uma ideia, estão tendo uma ideia, querem fazer alguma coisa, se tiver que colocar uma nota explicativa embaixo, esqueçam. Se tiver que explicar, esquece. Coisa simples, uma criança interpreta. A pessoa colocou o olho e já sabe o que é. Meia palavra dizendo o que é o negócio, a pessoa já sabe o que é. Vai funcionar. Cada vez mais, o simples está tomando conta do complexo, substituindo o complexo, a simplicidade. Se vocês observarem na Gillette versus Jaguar, as companhias aéreas que substituíram, e se eu ficasse aqui a noite toda dando 1000 exemplos de substituição, uma coisa comum, era complexo, ficou mais simples, era complexo. Então, se eu estou tendo uma ideia nova, bora, já arranca simples, não tenta simplificar depois, já busca o mais simples. É isso que as criaturas querem lá fora. O segundo passo é raridade. Eu estava entrando nesse cruzeiro, abri a porta da minha cabine do cruzeiro e me deparei com a minha toalha assim. Num dia, no outro dia era uma gaivota, no outro dia um jacaré. Hã? É assim que vocês encontram toalha dos hotéis? Não. Então, é evidente que a criatura que introduziu isso, depois eu vim saber como é que foi o processo, ela foi promovida, ela começou a orientar as outras, para as outras também fazer, então ela saiu de camareira para orientadora de camareira. Se entra em crise, é uma pessoa que não é demitida, porque ela vale mais do que uma camareira, né? Se precisa promover, ela que vai ser promovida, porque ela enxerga mais do que uma camareira. Mas se vocês observarem nos hotéis, as camareiras fazem um bom trabalho, está tudo limpinho, organizadinho, mas não faz nada raro. E aí eu não sei nem o nome das criaturas. Você sabe o nome de alguma camareira? Sem ter tido caso? Não sabe. Mas, então assim, mas faz um trabalho bom. Assim como a Jaguar fazia uma navalha boa. Então não é a questão de fazer um negócio bem feito. Tem que saber se todo mundo faz a mesma coisa que eu faço. Aí não vale nada. Então o que acaba acontecendo? A raridade determina uma conexão importante para agregar valor naquilo que eu quero fazer. Então tem que ser simples, mas não é uma coisa que todo mundo faz. E o terceiro ponto importante para converter uma ideia na oportunidade é densidade. Olha a foto desse cara aqui, ele faz sandália de pneu, tá aqui a sandália de pneu, e mete essa placa aí, e as pessoas batem palma ali, encomenda, ele faz, ele entrega. Esse cara ganha R$1.500 por mês, R$1.300, R$1.500. Ele mora numa comunidade humilde, como vocês estão vendo. Gente, em qualquer lugar do Brasil, R$1.500 é dinheiro. Agora, imagina R$1.500 numa comunidade humilde. Só que esse cara, aquilo que os psicólogos, os técnicos da mente humana, os entendidos, dizem que algumas cabeças privilegiadas são capazes de dar multiplicidade às coisas, conseguem dar dimensão às coisas, e outros só conseguem enxergar numa escala muito limitada, ou ainda dentro da sua própria capacidade. Eles enxergam o mundo a partir da sua capacidade de realização. Então esse cara não consegue enxergar o mecanismo de produzir uma quantidade maior de sandálias. Então ele fica amarrado nos R$1.500, que é a capacidade produtiva que ele tem de produzir esse produto. E também, e por se contentar com isso e por estar feliz com isso,
também não muda e não busca uma outra alternativa, porque mentalmente ele não tem esse dispositivo de dar densidade. Agora, o segundo exemplo que eu tenho para dar para vocês é diferente, é de um cara que, tentando fugir da guerra civil do Vietnã, no passado, ele construiu a própria embarcação. Ele amarrou 2 caixotes num tonel, pegou uma vassoura, fez de mastro, uma colcha de vela e se atirou no mar, que nem os cubanos fazem para ir para os Estados Unidos. Gente, grande parte dessas criaturas vão parar no fundo do mar. Alguns na barriga de tubarão. Pouquíssimos chegam em algum lugar. E muito menos ainda são encontrados em alto mar, à deriva, por um navio. Quisesse o destino que essa criatura fosse encontrada em alto mar, por um navio que prestava serviço para Petrobras, navio de bandeira brasileira. E a lei do mar internacional diz o seguinte: encontrado alguém em águas internacionais, esse alguém tem que ser levado para o país de origem do navio. Esse cara se atira no Vietnã, em busca de um lugar melhor para viver, que possa ter mais oportunidade, e vem parar no Brasil. Não que ele quisesse, porque ninguém se atira no Vietnã, porque ele chegaria desidratado aqui, tá? Ele só chegou no Brasil que foi encontrado, quis o destino, por um navio de bandeira brasileira. E ele aprendeu 2 coisas aqui na Pátria Amada rapidinho. A primeira, que a nossa diplomacia ela é muito ágil, muito ágil. E como ele foi encontrado só com a roupa do corpo, precisa produzir documentação para esse cara sair do Brasil. E como a nossa diplomacia é muito ágil, isso demoraria aproximadamente 1 ano. 1 ano. E dando tudo certo, depois de 1 ano, ele seria mandado de volta para onde? Que é da onde ele queria sair. Ou seja, ainda que desse tudo certo, para ele ia dar errado. E outra coisa que ele aprendeu na Pátria Amada é que $50 por mês que ele recebia das Nações Unidas como refugiado político não era suficiente para ele sobreviver. Aí ele começa a fabricar no Brasil, para não passar fome, o que ele fazia no Vietnã para não andar descalço, sandália de pneu. Mas diferentemente do brasileiro, no mecanismo mental do vietnamita, tinha aquela capacidade de multiplicar as coisas, de dar dimensões ao pensamento, de dar densidade ao pensamento. E quando ele chegou na 10ª sandália, ele já sabia como é que era para fazer 100. E quando chegou na 100ª, ele já sabia como é que era para fazer 1000. 1 milhão. E hoje exporta para mais de 80 países e é milionário. Tai Quan Yan, dono da GOC. O objetivo de 2014, tornar o Brasil uma referência na exportação de sandálias de pneu para o mundo. Então observe só, vamos ver se a regrinha que eu estou falando para vocês funciona. Primeira regrinha, para analisar uma ideia, a ideia tem que ser o quê? Simples. Sandália de pneu é simples? Sim. Simples. Segunda regrinha, como é que tem que ser a ideia? Rara. Todo mundo faz sandália de pneu? Não, não é raro. Terceiro passo, o que é? Densidade. Ele conseguiu dar densidade. Olha, eu não cheguei na 5ª ainda. O Tai só uniu 3 e se tornou milionário. Olha a coisa como é que funciona. Então, na conversão da ideia em oportunidade, é simplicidade, raridade, densidade. Quarto passo, percepção de meio ambiente. Para quem não conhece, o nome dessa criatura é Art Fry. O que está na testa dele é o Post-it. Eis a criatura que criou o Post-it. Esse cara é um engenheiro químico. Junto com outros engenheiros químicos, estavam à busca de uma cola, estavam formulando uma cola de alta performance. Eis que no final da formulação, a cola não colou. Não colou. 99% dos engenheiros químicos que se deparam com uma cola que não cola, e se o objetivo era uma cola que colasse muito, abandona o projeto e vai formular de novo. Não Art Fry, que além de um exímio engenheiro químico, era alguém que percebia meio ambiente. E nas suas relações pessoais havia um pastor que marcava a Bíblia com os papeizinhos e que durante o culto abria a Bíblia naquela página e o papelzinho caía sucessivamente. Ao final do culto, os papeizinhos todos no chão e o pastor perdidinho para o culto da tarde. O que Art Fry percebeu? Que a cola que não colava, na verdade, aderia a 2 superfícies com 2 características peculiares. A primeira, ao desgrudar uma superfície da outra, não deixava resíduo na segunda superfície. E ainda
não danificava a segunda superfície. Estava aí inventado o post-it, que não nasceu do brilhantismo da engenharia química, ou da cabeça de um engenheiro químico brilhante, mas sim da forma brilhante como esse engenheiro químico percebia o meio ambiente. Gente, uma ideia simples, rara, que eu consigo dar densidade. E se eu pegar o episódio de Armin Klink, da janela de oportunidade, e que elas têm que estar conectadas na necessidade, que é a percepção de meio ambiente, que vai me dar esse link, dizer, não, essa minha ideia se conecta naquele nicho. Lá tem uma porção de gente que precisa disso, ou o país inteiro precisa disso, ou o mundo todo precisa disso. Bom, então tem grande densidade, então vai funcionar. Então percebam que a minha capacidade de enxergar o meio ambiente determina a conexão da ideia inovadora com a possibilidade de êxito, com uma oportunidade. E agora eu vou contar uma coisa para vocês reservadamente, só para nós aqui. Não gravem isso, para vocês desfrutarem disso. 95% das ideias que as pessoas têm, elas não são colocadas em prática. Sabe por quê? Por falta de perceber aonde as conectam. Se o indivíduo tiver só a capacidade de perceber meio ambiente, aquele cara que é farejador de meio ambiente, que quer saber como é que as coisas acontecem na área rural, no centro urbano, numa grande cidade, onde ele vai na praia, ele está no hotel, ele está sempre procurando saber das coisas. Daqui a pouquinho ele conecta uma coisa que ele viu lá no Paraguai, que é adequada a uma realidade de São Francisco de Paula, se enquadra, se conecta, adaptou e funciona maravilhosamente bem. Nessa história, quem se dá bem, muito bem, não é a pessoa 100% criativa. Quem se dá melhor é quem é mais percebedor de meio ambiente. Porque eles enxergam a oportunidade mais rápido. Essa é a grande batida da jogada. E a última fase dessa história, nós vamos aprender com os hotéis. Não que os outros não fazem, mas a lógica de entender, vocês vão compreender mais rápido com o hotel. Se eu pagar um valor X e me hospedar no Ibis, eu vou ter alguma qualidade, alguns atributos de conforto. É a lógica do jogo. Paguei um valor, me hospedo lá, e é legal, e vocês não vão ouvir ninguém saindo do Ibis e assim, que maravilha esse hotel. Não vou dizer, é aquilo por aquele preço, não tem nada fora dessa lógica. Agora, se eu estiver disposto a pagar um pouquinho mais no Mercury, né, eu vou ter mais conforto, mais atributos de qualidade. Não tem nenhum mistério nisso, não falei nada de novo, e tampouco alguém vai sair do Mercury e dizer assim, gente, que maravilha, que espetáculo isso. Né? Não vou dizer, é aquilo, um pouquinho mais caro, por aquele preço, não tem. Agora, se eu quiser pagar mais e eu for para um Sheraton, né, eu vou ter mais conforto, evidentemente, mais atributos de qualidade, mas ninguém vai chegar no saguão do Sheraton e ouvir um cliente dizer assim, gente, isso aqui é a 8ª maravilha do universo. Não vão dizer. É aquilo que eles oferecem por aquele preço. Agora, se eu estiver disposto a pagar mais no Hyatt, eu vou ter mais conforto ainda, mais atributos de qualidade, né? Mas ninguém, absolutamente ninguém, vai sair do Hyatt dizendo assim, gente, depois de me hospedar no Hyatt, minha vida mudou. Minhas relações pessoais mudaram, minhas relações amorosas, tudo da minha vida melhorou depois que eu me hospedei no Hyatt. Ninguém vai dizer isso. Agora, o que tem por trás dessas redes de hotéis e outras redes e outros modelos de negócio que funciona maravilhosamente bem e que dá para aprender com eles? É que eles chegam num padrão de excelência naquele nicho de mercado e aí eles fazem uma coisa, uma palavrinha mágica chamada padronização. Por que isso é importante? Porque o cliente dele das 3 horas da manhã é exatamente igual ao do meio-dia, então eles tratam igual. Exemplo disso que vocês convivem aqui em Caxias, por exemplo, no Buffet Aquilo. Tem bastante self-service aqui em Caxias? Tem? Vocês costumam ir? Sim. Então funciona mais ou menos assim, você chega lá meio-dia, né? Um horário bom de chegar no self-service. Tem toda a variedade ao meio-dia? Sim. Meio-dia tem toda a variedade. A qualidade da comida está boa ao meio-dia? Tá. Maravilhosa. Né? Vocês pagam aquele preço por quilo, pesou, comeu, beleza. Tá? Aí você chega um dia mais tarde, 13h30. Está aberto o restaurante? Está fechado já em Caxias. Tá aberto. Tem todas as variedades? Não? Mas aí é mais barato o quilo. Não também? E a comida é igual? Não. Também não.
Então esse cara desse restaurante está dizendo agora, gente, essa crise que está aí, está me tirando o cliente das mesas, daqui a pouquinho eu vou fechar. Mas daqui a pouquinho tem um restaurante que sabe que padronização é uma coisa importante e que o cliente do meio-dia tem o mesmo valor do cliente das 13h30 e faz diferente. E aí o cliente migra, porque o cliente fica odiando. Vocês comem a comida fria com pouca opção e pagam o mesmo preço, vocês ficam praguejando a tarde toda, criatura. E só não dá o troco nele porque não tem outro. Mas daqui a pouquinho abriu na esquina outro. O que vocês fazem no primeiro almoço que tiver? Migra tudo para lá, para se vingar. Só que migra, gente, em bloco. E esse cara fica a crise. Gente, grande parte da dificuldade da economia brasileira não tem relação direta com crise econômica. Parte é, inegável. Não sou idiota também. Claro que tem. Mas não é para fechar. O que está fechando é pensamento velho. Que está convivendo no ambiente. Então, naqueles ambientes mais infestados de mente criativa, está acabando com os negócios, assim como a Gillette acabou com a navalha, e assim por diante. Esse é o processo de hoje. Mais do que isso, diferenciação. Todos esses negócios que fecham são comuns. Todo negócio que está dando certo, todo profissional que está dando certo, ele não pensa que nem o outro. É cara consistente, tem fundamentação, são negócios inteligentes, tem um modelo adequado à realidade, está conectado a uma realidade. É isso que vai fazer a grande diferença no futuro. E ainda o aprendizado está, para de olhar para o umbigo. Vocês já conhecem o corpo de vocês, a resposta está fora. Se tivesse que vir daqui, já teria vindo. Quando falta luz na casa de vocês, vocês ficam batendo nos móveis? Batem? Não bate. Vocês já sabem que estão os móveis, não precisa nem de luz. Então assim, querem encontrar uma coisa diferente? Está fora da casa de vocês, está fora do processo que vocês estão convivendo. Tem que buscar fora, tem que se conectar com alguma coisa de fora. É lá que vai estar a resposta, ok? Mais do que isso, o livro que eu vou recomendar para vocês para terminar minha palestra. Não adianta anotar que está esgotado há 10 anos já. Por isso que eu vou contar a passagem que está no livro. Aí depois quem comprar vai ficar sem graça, mas enfim, a maioria não vai conseguir, então eu vou falar. Quem não tem bunda usa laço no cabelo, Bárbara Corta. Quem é a Bárbara? Uma corretora de imóveis de Manhattan. Hoje milionária, mas nasceu num berço pobre, muito pobre. E eu costumo dizer o seguinte, uma criatura pobre se ferra em qualquer lugar do planeta. Mas pensa num lugar onde pobre se ferra muito, Estados Unidos. Lá tudo é moeda. Se o cara não tem a moeda, não rola. Aqui no Brasil não tem a moeda, um ajuda o outro, o jogo de cintura do brasileiro, as coisas acontecem. A mãe da Bárbara, ainda que pobre, é uma pessoa sábia. E a inteligência dela determinou o seguinte: a única chance dessa menina, quando criança e adolescente, era ir bem na escola. Segundo a ótica da mãe, indo bem na escola, quando chegasse na fase adulta, pelo menos uma oportunidade ela haveria de ter. Se pobre e sem educação, segundo a mãe da Bárbara, não teria alternativa. Então essa mãe colocou todas as fichas na escola da menina. Só tinha um problema. O desempenho da Bárbara na escola era algo assim horroroso. Era um quadro da dor sem moldura. Uma coisa que não tinha como se equiparar a qualquer outro do ponto de vista negativo. Mas a mãe, como tinha aquilo como foco, ia na escola, né? Professor, supervisor, diretor, queria saber e não tinha resposta. Não tinha uma explicação lógica por que tão fraco o desempenho. Mas a mãe chegava em casa, o que fazia? Vamos estudar, vamos ler, vamos fazer tarefa. Porque tinha que dar resultado. Essa menina tinha que funcionar na escola, porque era a saída de vida dessa menina. Só que um dia, desabafando, porque a pressão foi tanta, acabaram dizendo assim: mãe, eu não preciso chegar na escola. Quando eu me aproximo da escola, meus colegas começam a fazer chacota de mim. Aí a mãe apavorada disse: minha filha, pelo amor de Deus, chacota de quê? Disse: mãe, eu não tenho bunda. Aí ela, o que vai fazer, né? A mãe pobre, início da década de 60, a filha não tem bunda, faz o quê? E se tratando de bunda, nada, não tinha o que fazer. Só que ao invés de não fazer nada, a partir daquele dia, a mãe da Bárbara começa a fazer laços maravilhosos, invejáveis. E começa a adereçar o cabelo da menina com esses laços. E a menina começa a ir para a escola com laços no cabelo. Gente, olha o que aconteceu.
O foco saiu daquilo que ela não tinha, ou seja, a bunda, e passou para aquilo que ela também não tinha, mas lhe foi adereçado, laços no cabelo. Por que eu estou dizendo isso? E eu digo sempre isso ao finalizar uma palestra. As pessoas se preocupam muito porque 95, 6, 97% da população mundial não é criativa. Devem se matar? Não, ainda. Tem alternativa, né? Porque a sacada da inovação não é a invencionice, não é inventar necessariamente, é dar utilidade às coisas. Isso é inovação. Ou ainda tornar mais útil alguma coisa que já existe. E essas conexões que eu falei no ambiente de troca, onde eu começo a ter ideias, e aí eu começo a pegar coisas em relação ao entorno da minha ideia. Aí eu pego essa ideia e vejo de que maneira eu posso decodificá-la, ou construí-la, ou montá-la de uma maneira que fique muito diferente ao que todo mundo faz ou é capaz de fazer. Pronto, já dei a conotação de realidade. Agora eu desenvolvo um processo para ver como é que se multiplicam os pães, já que eu não sou Jesus Cristo, né? Como é que eu consigo dar densidade a isso, para dar forma, para dar peso no resultado? Ainda, onde é que está a conexão para consumir, para adotar, para incorporar, para absorver a minha ideia? E por último, o que eu faço no meu modelo para entregar igual para todos? Porque todo cliente do negócio inteligente moderno é igual. O tratamento que eu tenho que dar, a forma como eu entrego o produto, a qualidade do produto, o serviço tem que ser literalmente igual. Gente, feito isso, torna todos no mesmo patamar, coloca todos no mesmo patamar de possibilidade. Agora, uma dica a mais para vocês. O foco principal, percepção de meio ambiente. Não é grudado na frente do computador, não é numa sala de estudo 24 horas, claro que tem que estudar, não é só na sala do cinema, não é enfurnado dentro de casa ou grudado na tela do celular, exclusivamente. É percebendo e vivendo e tendo experiências nos mais variados locais, conhecendo coisas e pessoas, serem curiosos para conseguir desenvolver a principal competência do empreendedor de sucesso, que é a curiosidade, a percepção das coisas que estão no entorno dele. Por isso que eles conseguem tirar mais proveito de tudo que fazem.